Opa, pera aí. Mais um vídeo falando sobre operações vendidas em criptomoedas? Sim, estou gravando este vídeo novamente, hoje no dia 6 de junho de 2018, mais precisamente às 18 horas e 42 minutos. Eu estou refazendo este vídeo porque a primeira gravação que eu cheguei a deixar aqui no ar até por um tempo, né, algumas pessoas viram, aquele vídeo ficou com a qualidade do áudio muito ruim. A posição do microfone ficou ruim, de modo que pegava muito a minha respiração e o sopro de algumas palavras que eu dizia, né, fazendo com que o áudio ficasse insuportável. Eu particularmente não gosto de áudios comprometidos, então vamos refazer isso aqui para ficar com uma qualidade um pouco mais aceitável. Então vamos lá. Como é que é uma operação vendida, né? A gente está acostumado com as operações compradas, em que a gente tenta comprar um ativo aqui barato, né, aqui embaixo, aí ele se valoriza, quando chega aqui em cima a gente vende mais caro e fica com a diferença, fica com lucro, né? Quando a gente pensa em comprar um ativo, a gente geralmente está pensando nisso. Bom, mas o que algumas pessoas não conhecem é que é possível você fazer esse mesmo processo de comprar barato e vender caro na ordem inversa, né? Numa operação comprado, a sua primeira negociação é uma compra, sua primeira ordem é uma compra e assim você abre uma posição. A ordem que vai fechar essa posição, que vai zerar, liquidar essa posição, é uma ordem de venda, né, que você faz depois. Quando você opera vendido, o objetivo é o mesmo, comprar barato, vender caro, só que a gente vai inverter essa ordem aqui em que o processo ocorre. Primeiro a gente vai vender, seja no mercado à vista ou no mercado futuro, e a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, e depois, se for o caso fortuito, né, do preço baixar, a gente vai recomprar mais barato depois, e aí a gente vai fechar a posição com uma compra e não com uma venda, né? Então o objetivo é o mesmo, comprar barato e vender caro, só muda a ordem do acontecimento das coisas. Bom, e como é que a gente faz isso? Bem, no caso aqui das criptomoedas, seja o Bitcoin ou qualquer outra, essa possibilidade existe mediante duas modalidades de negociação. Uma seria a negociação de um índice de contratos futuros dessa criptomoeda. No caso do Bitcoin, nós temos aqui o tal do XBT-USD. Para esse nosso propósito aqui, vale saber que isso aqui não é uma negociação de Bitcoins propriamente, sim de contratos que garantem o direito de nós negociarmos esses Bitcoins, tá? Não é o Bitcoin em si. Então, na negociação desses contratos, a gente pode abrir posições tanto de compra quanto de venda. Mesmo sem ter a criptomoeda, né? A gente só vai ter que ter garantias, na verdade, né? Para caso o contrato seja liquidado, a nossa posição seja liquidada numa posição perdedora, enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Mas aqui é uma das possibilidades. Esse tipo de contrato, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas ele é negociado na corretora de Chicago, nos Estados Unidos, e também algumas corretoras como a BitMEX, que eu comentei com vocês até naquela primeira gravação, cheguei a citar essa corretora, lembrando que eu não estou sugerindo que você vá lá negociar, até porque essa corretora às vezes demonstra alguns problemas, enfim, não tô, a ideia aqui não é sugerir que você faça nada, só para você saber um pouco mais mesmo, né? Mas isso tudo aqui diz respeito, essa negociação de contratos, diz respeito a mercado futuro, não é um mercado à vista. Ou seja, como eu falei para vocês, a gente não está trocando as criptomoedas. Quem compra não recebe o Bitcoin lá na hora. E quem vende, a mesma coisa, né? Não está entregando um Bitcoin. Ele está assumindo um compromisso com alguém que diz respeito à negociação daquele Bitcoin em outro momento, né? Então a gente vai dar foco aqui no caso mais comum, que é o nosso mercado à vista. Que é o caso mais interessante e mais fácil de você negociar, até por acessibilidade, né? Mais fácil de entender esse mercado e mais corretoras oferecem suporte para esse tipo de negociação. Não só do Bitcoin, mas você pode fazer venda no mercado à vista também de outras criptomoedas, Litecoins, IOTA, Shoshocoins, Ethereum Coins, Nabucodonosor Coins, enfim, né? Cada corretora tem um cardápio de criptomoedas diferentes que a gente pode negociar. Bem, então no mercado à vista o que a gente faz não é uma venda de contratos, a gente faz uma venda descoberta. Como é que é uma venda descoberta? A gente vende algo que a gente não tem, pedindo emprestado de alguém que tem e queira emprestar, lógico, né? E aí o que acontece? Quando a gente pega algo emprestado de alguém, a gente tem que devolver, não é isso? Pelo menos assim diz a teoria, né? É claro que livros é o tipo de coisa que a gente empresta e nunca mais vê de volta, mas aqui no caso do Bitcoin não tem nem como não devolver, né? Porque as corretoras mesmo, no sistema delas está programado para a gente obrigatoriamente sempre devolver o que a gente pega emprestado. Bom, como é que funciona isso? Primeira coisa, para você poder fazer esse tipo de negociação, você precisa estar acessando uma plataforma que ofereça esse serviço, permita essa possibilidade. Não são todas as corretoras que permitem essa opção de venda descoberta no mercado à vista. Algumas, por exemplo, essa aqui, a Bitfinex, é uma das que permite. Tem várias outras corretoras internacionais que permitem. Das corretoras nacionais, eu realmente, como eu falei para vocês na outra gravação,
Até quando eu operei nelas, eu nunca vi nenhuma delas oferecer esse serviço. Talvez hoje em dia tenha mudado, não sei. Na verdade, isso é uma coisa que teria que pesquisar. Particularmente, eu não me lembro de ter visto, né? Mas então esse acaba sendo o primeiro critério. Você precisa estar numa corretora que permita esse tipo de negociação. E aí como é que acontece? Geralmente essa mesma corretora, para permitir isso, ela também vai ter uma outra função, vai prestar um outro serviço que é o de financiamento. Para você que tem os seus bitcoins, assim como você faria com o seu dinheiro num banco, por exemplo, né? Para você que tem os seus bitcoins, você deixar os seus bitcoins lá na corretora e ela emprestar para outras pessoas que querem negociá-los. Claro que haverá uma cobrança de uma taxa para isso, né? Você que está emprestando recebe um retorno para isso. Então, no exemplo prático, o cara lá, ele tem 30 bitcoins que estão parados, né? Ele não sabe o que fazer com aquilo, ele resolveu deixar na corretora. Sempre lembrando que às vezes isso não é seguro, porque a corretora pode ser roubada e aí seus bitcoins, adeus, né? Eles são roubados juntos. Mas vamos supor que o cara deixou lá. Então ele deixa à disposição esses 30 bitcoins num banco lá de depósitos, em que outros usuários que querem negociar vendido vão tomar emprestado dele. Então o fulaninho A, o fulaninho B, o fulaninho C, né? Sempre que eles quiserem negociar bitcoins vendidos, eles não têm o Bitcoin lá na hora, mas eles vêm aqui nesse cara e pedem um empréstimo para ele. Esse cara aqui que emprestou, claro, ele vai receber uma pequena taxa que vai variar de corretora para corretora, enfim, cada uma vai ter uma regra diferente para isso. Aí você acessa a página da sua corretora, vê lá na seção de informações de cobranças de taxa, provavelmente isso vai estar sempre exposto para vocês, né? Então a gente vai pegar emprestado de um cara, vai fazer a venda do Bitcoin mais caro, na expectativa de que o preço caia. Para quando ele cair, a gente vai comprar esse mesmo Bitcoin que a gente pegou emprestado, a gente vai recomprar esses mesmos Bitcoins num valor mais barato e vai devolver para aquele cara que a gente pegou emprestado, né? Afinal de contas, ele tem que receber de volta. E aí a diferença desse preço entre o nosso momento de venda e o nosso momento de compra é o nosso lucro da operação, ou prejuízo, né? Caso o preço suba nesse período, a gente vai ter um prejuízo. Então, como vocês podem ver, a lógica da operação é exatamente a mesma de quando a gente trabalha comprado. A gente tenta vender caro e tenta comprar barato, só muda a ordem das operações de quem toma emprestado. Então, do ponto de vista prático, né, vamos supor que eu estou olhando esse gráfico aqui, por algum motivo eu acho que ele não vai subir mais daqui, ele vai cair. Então eu viria aqui, abriria uma venda, vamos colocar um valor simbólico de 0,002, aí eu abriria uma venda lá na página da minha corretora e automaticamente eu ficaria num saldo negativo, né? A ordem está demorando um pouco para ser ativada aqui, eu mandei a mercado. Tá, o Trade View, aí, beleza, foi. Então, automaticamente eu fiquei aqui com um saldo de menos 0,002 bitcoins. O que é esse saldo negativo? É o quanto que eu estou devendo para aquele cara que eu peguei emprestado o Bitcoin, né? Aquele cara que depositou lá na corretora para receber um pequeno juros em cima daquele empréstimo que ele ia fazer. Se eu peguei emprestado dele, eu fiquei devendo para ele e eu tenho que pagar de alguma forma em algum momento. O que é interessante observar aqui é que esse valor do empréstimo deve ser adicionado ao meu custo de operação. Vai ter uma corretagem que eu paguei para a corretora, como aconteceria mesmo numa operação de compra, né? Isso não muda, mas tem um aditivo, tem um pouco a mais que eu vou pagar para aquele cara lá que tinha os 30 bitcoins que eu peguei emprestado para fazer a minha operação de venda descoberta. Claro que eu não vou pagar a taxa em cima dos 30 bitcoins, eu vou pagar a taxa em cima do quanto que eu peguei, né? Evidentemente, isso aqui é só um exemplo. Apesar de ser uma operação um pouco mais custosa, geralmente o custo não é tão alto assim, então não chega a inviabilizar as operações. Mas pode existir algum caso em que inviabilize sim. Se eu quiser abrir uma operação de venda de 600 bitcoins, sou malandrão, estou cheio da grana, quero operar vendido aqui, descoberto, 600 bitcoins. Só que lá na corretora só tem 10 para emprestar. Será que eu consigo abrir essa operação? Não, né? Na verdade eu só vou conseguir pegar 10, então não vai ter como abrir a operação que eu quero. Para você abrir a operação, você fica na dependência de ter alguém emprestando para você esse Bitcoin. E no mercado à vista, a gente está negociando a moeda em si. Ou seja, você vendeu descoberto, o cara que comprou aqui na outra ponta, ele recebeu lá o Bitcoin que você vendeu. Por quê? Porque você pegou emprestado daquele outro cara que estava lá emprestando, né? E aí você entregou para esse outro cara aqui que estava querendo comprar. Qual que é o problema disso? Você nesse período ficou com um saldo de menos 30 que você vai precisar devolver de qualquer forma para esse meliante aqui. Então para você devolver para ele, em algum momento, seja com preço mais alto ou mais baixo, e preferencialmente mais baixo, você vai ter que recomprar esses 30 bitcoins para zerar esse saldo negativo e cumprir com as suas obrigações, né? E assim segue o dia a dia no mercado, tá certo? Então, espero que tenha esclarecido como é que funciona essa bagaça. As condições são essas: a sua corretora tem que ter esse serviço, fique atento ao custo desse serviço e saiba que, em última instância, isso depende de alguém querer emprestar para você, tá
tá certo? Então, por enquanto é isso. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Para receber mais vídeos, inscreva-se aqui no canal. Na descrição eu tenho uma carteira de Litecoins e uma carteira de Bitcoins, para onde você pode enviar contribuições, caso você queira contribuir com o meu trabalho e o tempo que eu dedico a esses vídeos. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.